Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, estar cumprimentando aí todos os irmãos, todos os ouvintes da Web Rádio Ágape, todos os irmãos aí do Facebook, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa manhã abençoada de sábado, onde nós estamos aqui, irmãos, para iniciar mais essa programação. Programa Deus é por nós, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós entramos aqui, meio que de surpresa, repentinamente, mas nós estamos aqui, irmãos, ajeitando aqui novos equipamentos, para a gente aí estar fazendo essa live, sempre que possível. Faz algum tempo, faz um tempinho que nós não aparecemos aqui. Nosso irmão Bruno Bispo já está aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Minha esposa, minha esposa Nilma está aí também, Que Deus abençoe a todos, para a glória e honra do Senhor. Todos os irmãos que forem entrando, irmãos, Deus abençoe. Como eu disse, faz um tempinho que a gente não vem aqui, que a gente não faz essa live aqui desse estúdio, aqui desse pequeno, do nosso computador, na verdade, que nós não fazemos essa live aqui. Mas graças a Deus, lá na igreja, nós estamos fazendo aí todos os cultos, estamos fazendo aí as lives, então os irmãos ali acompanham os cultos ao vivo, acompanham ali os louvores, a palavra. Então sempre a pregação da palavra os irmãos vão estar acompanhando, os estudos bíblicos também, para a glória e honra do Senhor, Não fizemos mais aqui, mas lá na igreja estamos fazendo em todos os cultos. E você que gosta da palavra, você que se identifica com a obra, você que identifica com o ensinamento da palavra de Deus, através do Ministério Segundo o Coração de Deus, você pode estar também se inscrevendo no canal do YouTube. Canal do YouTube, Ministério Segundo o Coração de Deus, e lá também nós colocamos todas as pregações nós colocamos ali, para os irmãos estarem ouvindo, para os irmãos estarem vendo ali as pregações também, para a glória e para a honra do Senhor. Deixa eu estar ajeitando aqui, melhor. Então estamos testando aqui, irmãos, essa live. E em nome de Jesus vai dar tudo certo para a glória e honra do Senhor. Vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor nessa manhã abençoada. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, Deus de glória, Deus de honra, Deus de louvor, nós queremos estar aqui te agradecendo, louvando, bendizendo o seu nome nessa manhã, Senhor, e apresentando nossas vidas diante de ti, meu Pai. Iremos fazer essa programação aqui, meu Senhor, iremos pregar a tua palavra e que teu Espírito Santo venha aqui nos ajudar, nos capacitar, nos inspirar nessa manhã de hoje. Alcance cada vida que ouve aí pelo aplicativo, cada vida que está ouvindo aí pela web rádio, que o Senhor possa estar aí alcançando, abençoando em nome de Jesus. Cada vida que assiste pelo Facebook, cada vida que ainda vai assistir, que o Senhor possa estar abençoando a todos, meu Senhor, grandemente nessa manhã de hoje. E desde já toda glória, honra, louvor e exaltação nós te damos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós somos ali do Ministério Segundo o Coração de Deus. Ministério Segundo o Coração de Deus se localiza na EQNO 5, Conjunto G, Loja 55, Setoró, Distrito Federal, Brasília. Distrito Federal, Brasília. Então que Deus possa estar abençoando aí grandemente a nossa manhã de sábado. Que Deus venha falar grandemente aos nossos corações através da palavra de hoje também. Hoje nós não temos culto ali no Ministério Segundo o Coração de Deus, mas nós vamos ter culto, irmãos, amanhã, Amanhã, domingo, culto da família, amanhã a partir das 19 horas, culto da família. Hoje nós teremos o evangelismo de rua, estaremos ali, se Deus quiser, no sol nascente, no evangelismo de rua. E você que quiser conhecer essa obra, você pode conhecer através das redes sociais ou entre em contato pelo WhatsApp, Baixe o aplicativo da Web Rádio Ágape, que você vai estar aí nos encontrando aí nas redes sociais. Pode estar nos ligando, nos ajudando, orando por essa obra, nos ajudando aí em oração, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe aí todos os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, cada obreiro, cada criança, cada jovem, os levitas ali da casa do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a todos também nessa manhã abençoada. Como eu disse, nós estamos aqui fazendo um teste, Então se tiver tudo bem, se o som estiver bom, o fundo musical estiver bom, os irmãos nos falem aí. Se estiver baixo também os irmãos nos falem, que nós vamos estar aqui ajeitando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para que a palavra de Deus seja pregada a tempo e fora de tempo
como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? Pregar a palavra a tempo e fora de tempo, porque Jesus está voltando, irmãos. Não podemos estar desapercebidos. Lá em Mateus 25, vai falar da volta de Jesus e vai falar ali de duas situações, né? Dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que estão apercebidas, aqueles vão estar ali, né, na presença do Senhor, e os que estão desapercebidos, né? Os que estão desapercebidos, irmãos, vão ficar. Então Jesus está voltando e nós temos que estar atentos a isso, porque é pela fé, não é por obras, não é porque um faz isso, outro faz aquilo, mas é pela fé, irmãos. Na verdade, né, as obras são a evidência da salvação. Todos que são salvos em Cristo Jesus começam ali a praticar as boas obras, como a palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios 2, versículo 10. É pela fé, mas é pela fé, pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta por si só. Então temos que estar atentos a tudo isso, todos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, não deixando de congregar, como é o costume de alguns, como vai dizer também lá em Hebreus 10, versículo 25. Temos que estar congregando, né, e buscando aí a presença de Deus a cada dia, uma comunhão, um relacionamento com o nosso Deus. Porque o nosso Deus, antes de ser um Deus de regulamento, é um Deus de relacionamentos, né? Deus, ele tem os seus princípios. A palavra do Senhor tem uns princípios ali a qual nós devemos seguir, a qual nós devemos estar atentos, irmãos, para que a nossa vida seja uma vida abençoada na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje, daqui a pouquinho, vamos estar ali levando o caldeirão para estar ali mais tarde pegando a sopa que nosso irmão Antônio, do restaurante, doa para essa obra. Ele doa ali uma sopa abençoada. Então daqui a pouquinho nós vamos estar lá, irmãos. Mas enquanto isso, nós vamos trazer aqui uma palavra para a minha e para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Sem perda de tempo, vamos à palavra dessa manhã. Estava ali hoje, né? Fui fazer ali uma caminhada, orando a Deus também. E ali Deus me fez lembrar dessa palavra que eu gosto muito, dessa palavra abençoada, e eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Os irmãos que puderem, abram suas Bíblias. Quem não puder, acompanhe aí a palavra, irmãos, que está lá em Salmos. Salmos capítulo 19. Os irmãos podem acompanhar aí. Salmos capítulo 19. E eu vou estar colocando aqui também, para vocês acompanharem aí na sua casa também. Vou estar colocando aqui, todos vão acompanhar aí. Salmos capítulo 19. Vamos ler, irmãos? Salmos capítulo 19. A palavra do Senhor diz assim, ó: Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Só até aqui, né? Só até o versículo 8 que nós vamos ler nessa manhã. Então, eu coloquei o nome dessa mensagem de A Criação e a Palavra. Irmãos, a criação e a palavra. Porque aqui, analisando esses salmos, nós vemos que o salmista, ele começa falando da criação, né? Ele começa falando aqui que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui fala sobre o sol, aqui fala sobre a natureza, sobre a criação. E lá no versículo 7, repentinamente, ele muda para a lei do Senhor. Ali ele fala da lei do Senhor, e aqui ele fala no versículo 8 dos preceitos do Senhor. Então nós vemos que aqui ele fala da criação e aqui ele fala da palavra. Porque são duas coisas que testemunham, irmãos, que testificam que existe um Criador. A criação testifica que existe um Criador. Nós sabemos que Deus, ele criou todas as coisas. A Bíblia fala que ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis.
e criou tudo pela sua palavra. Então a criação e a palavra de Deus testifica que existe um Criador. Então, na verdade, irmãos, como diz lá em Romanos, a palavra de Deus vai dizer, na carta aos Romanos, que nós nos tornamos, o ser humano, o homem se torna indesculpável. Aquele que não dá a glória para Deus, aquele que não crê que Deus existe, aquele que acredita que não existe um Criador, na verdade se torna indesculpável. Porque até mesmo a criação anuncia que existe um Criador. É como existe uma frase aí muito famosa, que diz que todo relógio possui um relojoeiro, Nós temos que entender isso, irmãos. Então, este mundo foi criado, todas as coisas visíveis foram criadas, todas as coisas invisíveis foram criadas. E foram criadas pelo único Deus, o Deus único e verdadeiro. Amém, irmãos? O Deus a qual nós cremos, que criou tudo pelo poder da sua palavra, e tudo é mantido também pelo poder da sua palavra, irmãos. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a terra. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E ali foram se formando todas as coisas, foram sendo criadas todas as coisas pelo Criador. Então todas as vezes que nós andamos na rua, todas as vezes que nós contemplamos as estrelas, que nós contemplamos as árvores, as plantas, os animais, irmãos, o sol, a lua, que nós contemplamos esse planeta tão maravilhoso, esse planeta tão extraordinário, nós temos que ter na nossa mente, irmãos, que Deus, Ele criou todas essas coisas. Muitas vezes, nós ligamos ali a televisão, colocamos ali num documentário. Eu gosto muito de assistir documentários assim que mostram o universo, documentários que mostram paisagens, como essa de fundo que você está vendo aí atrás, paisagens lindas, documentários que mostram a Terra, o planeta Terra, documentários também sobre animais, que mostram a complexidade dos animais, como são maravilhosos os animais também, Os insetos, muitas vezes coloco documentários ali que mostram os insetos, e ali, apesar de serem criaturas tão pequenas, são tão complexas, tem tantas coisas para nos ensinar. Então, irmãos, todas as vezes que eu vejo essas coisas, ali eu começo a maravilhar como que o nosso Deus é maravilhoso. Imagine, se a criação é maravilhosa, imagine o Criador disso tudo. Quando eu vou ali para o monte, orar, um monte de oração, quando eu vou ali é um lugar muito bonito, um lugar onde tem muita paisagem, onde nós contemplamos ali o nascer do sol, uma coisa tão linda, o nascer do sol, o pôr do sol. Certa vez que eu viajei também, fui viajar para o sul da Bahia, viajei para lá, e aí pela primeira vez eu contemplei o mar. Irmãos, a primeira vez que eu vi o mar, eu confesso que eu fiquei meio assim, bobo, Quão maravilhoso é, quão bonito. A gente vê pela televisão não é a mesma coisa, não. Mas quando a gente vê pessoalmente, aquela imensidão de água que nunca se acaba, irmãos. Todo lado que você olha é água, você olha para frente é água, olha para os lados é água, e não se acaba, não tem fim, nossa vista não alcança. Então é algo tão maravilhoso de se contemplar. Está aí nossa irmã Alice, a irmã Alice já está aí, que Deus abençoe a irmã Alice, em nome de Jesus. Irmão Bruno, minha família, que Deus abençoe. Que os irmãos vão se acostumando aí, a nos encontrar de volta aí pelas redes sociais, pelo Facebook. Que os irmãos vão ir se acostumando de novo. Sempre que possível, irmãos, a gente vai entrar aqui, amém? Durante a semana, no sábado ou no domingo. Não vamos marcar dia nem a hora certa, não. Mas os irmãos fiquem ligadinhos aí, que sempre que possível nós vamos estar fazendo uma live aqui também, para trazer uma palavra para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe a Alice e toda a família da minha esposa, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu fui viajar ali para o sul da Bahia, e ali eu contemplei ali, o mar pela primeira vez, e eu achei tão maravilhoso, achei tão lindo, e eu fiquei pensando, nossa, mas Deus é maravilhoso, só mesmo Deus para criar isso. Olhe para o ser humano também, o ser humano, um ser tão complexo. Imagine o ser humano, imagine o cérebro do ser humano, os órgãos do ser humano, tudo para funcionar, irmãos, para nos dar vida. Imagine a complexidade disso tudo.
O homem, ele consegue até criar algumas coisas. O homem consegue até inventar algumas coisas, porque Deus é criador. E Deus, ele fez o homem à imagem e semelhança dele. Então o homem pode criar algumas coisas, inventar outras. Mas, irmãos, qual ser humano que consegue inventar outro ser humano? Aí existe esse negócio de clone, né? Ah, pastor William, mas hoje em dia existe o clone, o homem já está sendo capaz de fazer o clone ali. O clone é uma cópia, né? É uma cópia, é copiado, algo copiado ali. Agora, qual o ser humano que pode criar outro ser humano do zero? Me explica, irmãos, isso. Somente Deus. Segundo alguns estudos, segundo alguns cientistas aí, pesquisadores, somente de vaso sanguíneo, irmãos, se pegarem aqui, se forem pegar os nossos vasos sanguíneos que tem dentro do nosso corpo e esticar, dá para dar várias voltas na Terra, de tantos vasos sanguíneos que nós temos dentro do corpo. Imagine quantos trilhões de células nós temos dentro do nosso corpo. Quantos trilhões de neurônios nós temos no nosso cérebro para fazer o nosso cérebro funcionar. Tudo perfeitamente, tudo interligado, tudo funcionando ali perfeitamente, irmãos. Hoje em dia, muitas vezes, nós temos ali no ser humano, né, muitas vezes vem ali algumas doenças genéticas, alguns problemas genéticos, alguns seres humanos que nascem com deficiência. Mas isso foi por causa de quê? Por causa do pecado. Deus, ele criou tudo perfeito. Deus, ele criou tudo perfeito. Deus, ele criou o ser humano perfeito. Deus, ele criou a terra perfeita. Deus, ele criou o universo perfeito. Mas por que muitas vezes nós vemos algumas pessoas defeituosas, com defeitos físicos? Por quê? Isso não é por causa de Deus. Deus criou perfeito. Por causa do pecado. Quando entrou o pecado no mundo, criou-se uma desorganização. Aí, juntamente com o pecado veio a morte. Juntamente com o pecado veio as doenças. Juntamente com o pecado veio a imperfeição. Mas Deus mesmo, ele criou tudo perfeito, porque tudo que ele faz é perfeito. Olha só o que essa palavra que nós estávamos lendo disse aqui, ó. Versículo 7, ó. Vou colocar aqui para os irmãos, ó. Versículo 7. Vai dizer assim, ó. Versículo 7 diz, ó: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, irmãos, se a lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita, tudo que Deus criou através da palavra é perfeito também. Deus não criou nada defeituoso, mas infelizmente entrou o pecado. E quando entrou o pecado no mundo, vai dizer, né, lá em Romanos também vai dizer que a natureza geme, toda a criação geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, esperando a volta de Jesus, onde vai ser revelado os filhos de Deus. E aí sim, essa terra, irmãos, que nós conhecemos hoje, não mais vai existir. E aí a Bíblia fala que nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. E aí tudo vai voltar a ser perfeito. Quando Deus criou os céus, a terra, quando Deus criou o ser humano, tudo era perfeito, irmãos. Mas infelizmente o ser humano pecou e trouxe toda essa desorganização para a terra. E aí nós vivemos num mundo bagunçado, né? Nós vivemos num mundo onde há injustiça, um mundo onde o próprio ser humano está acabando com o mundo, né? Com a questão aí do aquecimento global, desmatamento, animais que entram em extinção, plantas que entram em extinção. Então o próprio ser humano vem aí destruindo o mundo, destruindo a criação. Tudo isso por causa do pecado, irmãos. Mas, irmãos, para a glória e para a honra do Senhor, Deus, ele não foi pego de surpresa, né? Nada disso pegou Deus de surpresa. Deus, ele já havia ali elaborado um plano, o plano de redenção, um plano de salvação. A Bíblia fala que o Cordeiro, ele foi morto desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto. Então, o pecado não pegou Deus de surpresa, a desobediência do homem não pegou Deus de surpresa. Quero mandar um alô também para nossa irmã Sheila Cristina Oliveira, que está aí. Irmã Sheila já acompanha a gente também há algum tempo. Que Deus abençoe a irmã Sheila e toda a família. Nós temos aí anotado os nomes, né? Anotado o nome da nossa irmã Sheila também. E temos orado pela vida da irmã Sheila, para a glória e para a honra do Senhor. Então, meus irmãos, para a glória e honra do Senhor, Deus não foi pego de surpresa. A desobediência do homem, a rebeldia, o pecado, nada disso. A rebeldia também de Satanás, né? A rebelião de Satanás, nada disso pegou Deus de surpresa.
Então, para a glória e para a honra do Senhor. Irmãos, algum irmão pode me dizer se o som está normal, se está bom? Meu filho, a irmã Sheila, a irmã Alice, quem tiver aí ligadinho, irmãos, me diz aí se o som está chegando bem, se o fundo musical está chegando bem, amém? Nosso irmão Bruno Bispo, acho que o irmão Bruno Bispo foi trabalhar, né? O irmão trabalha ali de padeiro, então ele assiste sempre que é possível. Então os irmãos me falam aí se o som está bom, se está limpo, se está baixo, se está alto, para a gente estar ajeitando aqui, porque nós estamos testando aqui novos microfones, novos equipamentos, para não pararmos com essa live para a glória e para a honra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nosso evangelista Marcos Costa está aí também. O evangelista Marcos pode me dizer também se o som está chegando bem. Nossa irmã Sheila já disse aqui, né? Está chegando bem. Então que Deus abençoe para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, graças a Deus, né? Deus ele elaborou o plano de salvação. O pecado ali entrou sobre essa terra, mas Deus elaborou esse plano. E esse plano, né? Logo lá em Gênesis 3, versículo 15, nós temos ali a primeira profecia da Bíblia. A primeira profecia, irmãos, foi ali profetizada. Nosso irmão Bruno também disse que tá bom, né? Então obrigado aos irmãos aí pela colaboração. Então a primeira profecia, ela foi dita aí, né? O som está perfeito, disse nosso evangelista Marcos, para a glória e para a honra do Senhor. Graças a Deus. Dá trabalho, viu, irmãos? Mas graças a Deus está aí. Então, meus irmãos, a primeira profecia foi dita pelo próprio Deus. Lá em Gênesis 3, versículo 15, Deus ele falou ali que da descendência da mulher surgiria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus ele disse ali que poria inimizade entre a descendência do homem e a descendência ali de Satanás. Porque nós sabemos que Satanás também tem os seus filhos, né? Satanás tem os seus filhos. Tem os filhos do diabo aí que estão a serviço do diabo, irmãos. Fazem, né, a vontade do inimigo, não a vontade de Deus. Nós sabemos que o inferno foi criado ali para o diabo e seus anjos. O diabo tem os seus demônios. Existem aí os principados e potestades das trevas, né? Os príncipes e os poderes ali das trevas que estão sobre essa terra também, matando, roubando, destruindo, enganando, mentindo, influenciando a mente das pessoas, para as pessoas também fazerem o mal. Irmãos, eu costumo dizer, nós temos que deixar Deus nos usar, como o nosso evangelista Marcos disse aqui, né? Deixa Deus te usar. Irmãos, nós temos que deixar Deus nos usar, não o inimigo nos usar. Porque sabia, irmãos, que nós podemos ser usados por Deus, mas se a gente não estiver atento, nós podemos também ser usados pelo inimigo? Na Bíblia nós temos um exemplo assim. Certa vez Jesus chegou ali para os discípulos, e Jesus chegou e fez uma pergunta para os discípulos. Jesus disse: quem os homens dizem que eu sou? Ó, irmão Bruno fazendo pão e acompanhando. Glória a Deus, irmão Bruno. Deixa Deus te usar aí também para alimentar essas vidas aí que vão estar comprando pão daqui a pouco, né? Que Deus abençoe também o irmão Bruno. Certa vez o irmão Bruno mandou ali um monte de biscoito, irmãos. Imagine, irmão. Mas cada biscoito gostoso. Passei uma semana comendo biscoito. Distribuí para os irmãos também, né? Para algumas vidas. Foi uma bênção do Senhor. Realmente algo delicioso. Foi uma bênção. Agradecer ao irmão aí e toda a família. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que Deus ele já havia profetizado isso. Então nós temos que deixar Deus nos usar, não deixar o inimigo nos usar. Porque a Bíblia diz que certa vez Jesus Cristo ele chegou ali para os discípulos estavam ali reunidos, e Jesus ele fez uma pergunta. Ele perguntou assim, ó: quem os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos começaram a responder: ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é o profeta, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. Aí Jesus virou para os discípulos e falou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, né, logo tomou a frente ali. Aí Pedro respondeu. Pedro disse assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus elogiou Pedro. Jesus falou: parabéns, Pedro. Mas não foi sangue e nem carne que te revelou isso, mas o Espírito do meu Pai. Foi o Espírito Santo que te revelou isso. Porque a revelação, irmãos, vem através de Deus. Vem através do Espírito Santo. Nós não podemos ter a revelação do Filho de Deus se o Espírito não nos revelar o Filho de Deus. E aí Pedro foi elogiado. Mas logo depois, Jesus Cristo começou ali a falar como que ele ia morrer. Como ele tinha que morrer,
ressuscitar ao terceiro dia, como ele tinha que ser entregue ali às autoridades para morrer, para salvar a humanidade. E aí Pedro, na mesma hora, o mesmo Pedro que tinha sido usado ali pelo Espírito Santo para ter a revelação, o mesmo Pedro, irmãos, foi influenciado ali, foi usado pelo Satanás. Aí Pedro na mesma hora falou assim: não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Então, irmãos, nós podemos entender que era como se Pedro ali, usado pelo inimigo, irmãos, quisesse tirar ali, desviar Jesus Cristo do propósito, desviar Jesus Cristo da cruz. Porque o diabo sempre quis fazer isso. O diabo sempre quis desviar Jesus Cristo ali do propósito. O diabo sempre quis impedir que Jesus Cristo fosse até a cruz do Calvário. Porque o diabo sabia que se o plano de Deus fosse consumado ali naquela cruz, irmãos, Jesus Cristo ressuscitaria no terceiro dia e o diabo seria derrotado. Jesus ia vencer ali a morte e o inferno. Então, Pedro, influenciado pelo inimigo, pelo Satanás, falou: não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Longe de ti te acontecer isso. E aí Jesus Cristo falou assim: para trás de mim, Satanás, que você não contempla as coisas dos céus, né, mas as coisas dos homens. Então olha só, irmãos, o mesmo Pedro que estava sendo usado pelo Espírito Santo parou de vigiar e foi usado ali pelo inimigo. Porque o inimigo, irmãos, o Satanás, nós não entendemos bem como funciona isso, mas o Satanás, ele tem o poder de influenciar as mentes. Ele tem o poder de influência, de influenciar a nossa mente. Certa vez eu estava pensando sobre isso, pensando: meu Deus, como é que é possível isso? Mas, irmãos, a Bíblia ensina que é possível. Ele pode ali, né, lançar uma sugestão, lançar uma ideia, um pensamento e influenciar as mentes. Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, irmãos, para que o Espírito Santo venha nos usar e não o inimigo. Então, Deus, ele elaborou esse plano, criou todas as coisas, o homem errou ali, mas Deus, ele elaborou um plano de salvação. Esse plano, irmão, de salvação, através da palavra de Deus, nós podemos aprender tudo. Que o ser humano, ele tem a origem do ser humano, a queda e a redenção. A origem é em Deus, a queda foi no Satanás e a redenção é em Deus novamente. Então nós vemos um mundo cada vez mais sendo destruído, um mundo cada vez mais corrupto, o ser humano cada vez mais maldoso, a maldade tomando de conta do coração do ser humano, da mente do ser humano. Então o mundo está indo de mal a pior. Mas como disse Pedro, mas nós esperamos novos céus e nova terra aonde habita a justiça. Jesus, ele foi profetizado pelo próprio Deus que viria sobre essa terra. Os profetas profetizaram sobre a vinda de Jesus. Lá em Isaías 9, versículo 6, a palavra de Deus vai dizer: um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha só, irmãos. Então Jesus já estava sendo ali profetizado também pelo profeta Isaías. Vários profetas profetizaram sobre a vinda de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus Cristo. A Bíblia, ela é cristocêntrica. É Jesus Cristo no centro de tudo. Então, de Gênesis a Apocalipse. E aí tudo que foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, ali a Bíblia vai nos ensinar que chegou um período que Deus ficou calado, que Deus se calou. E segundo alguns estudiosos, né, estudaram sobre isso aí, vai dizer que foi um período ali de mais ou menos 400 anos em que Deus ficou calado, em que Deus não falou através dos profetas. O povo não estava tendo ali a direção de Deus, porque o povo estava se tornando um povo cada vez mais rebelde, um povo cada vez mais desobediente, um povo cada vez mais idólatra. Então passou ali um longo período onde Deus não falou através da boca de nenhum profeta. Mas aí, irmãos, surgiu João Batista. João Batista, ele surgiu como a voz que clama no deserto. E aí João Batista estava preparando o caminho para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nasceu João Batista ele ficou preparando o caminho, pregando no deserto sobre Jesus, aquele que batizaria com Espírito Santo e com fogo.
E aí Jesus, meus irmãos, se revelou também como Filho de Deus. Porque Jesus nasceu ali também, mais ou menos na época de João Batista. Jesus logo depois nasceu também, surgiu sobre essa terra. Mas Jesus ele estava sendo ali preparado, foi crescendo na graça e no conhecimento, foi se tornando grande diante de Deus e diante dos homens. Aí surgiu sobre essa terra também. Quando Jesus surgiu sobre essa terra, irmãos, ele trouxe ali os seus ensinamentos maravilhosos. Porque Jesus, ele amou como ninguém amou, ele perdoou como ninguém perdoou, ele curou como ninguém curou. Mas, irmãos, a prioridade de Jesus foi o ensino. Jesus, ele ensinou como ninguém ensinou. E ele ensinou sobre os céus, ele ensinou sobre Deus, sobre o Pai, ele ensinou sobre o Espírito Santo. Ele ali, irmãos, ele quebrou protocolos. Ele veio para destruir toda a religiosidade, que o povo muitas vezes vivia numa religiosidade. Porque a religiosidade, irmãos, é algo maléfico. Religiosidade não é algo bom. Religiosidade é quando nós vivemos de aparência. É quando nós achamos que somos salvos pelas nossas obras. É quando nós queremos viver de aparência. É quando nós queremos ali mostrar para o ser humano que nós podemos fazer algo para ser salvo. E na verdade quem fez todas as coisas foi Deus, foi Jesus. Então a religiosidade é algo externo. Mas, irmãos, a verdadeira transformação é algo interno. A religiosidade, quando nós queremos mostrar algo externo, irmãos, algo externo para o ser humano. Mas a verdadeira transformação é do interior do homem. É do interior do homem que vem a verdadeira transformação. Quando nós mudamos o nosso interior, aí sim nós podemos mudar o nosso exterior. Agora, se nós mudarmos só o nosso exterior, nós não vamos conseguir mudar o nosso interior. Nós podemos vestir uma roupa de crente, nós podemos andar com a Bíblia para lá e para cá, nós podemos exteriormente, irmãos, mostrar uma mudança exteriormente. Mas isso não significa que o nosso interior vai ter sido mudado. Agora, quando nós mudamos o nosso interior, aí isso vai refletir também no exterior. Vai ser uma nova maneira de se comportar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira sim de se vestir, porque nós não vamos escandalizar, com modéstia, com vigilância, com prudência, tudo isso, irmãos. Mas tudo começa do interior. Porque certa vez Jesus ele estava repreendendo ali os fariseus. Ele falou assim: fariseus, vocês são hipócritas, porque vocês lavam o exterior do copo, mas o interior ainda está cheio de sujeira. Aí Jesus falou algo ali. Jesus falou: limpe primeiro o interior do copo para que o exterior também possa ser limpo. Tá vendo? Então tem muitas vidas que podem até dizer assim: Jesus não olha para o exterior. O exterior não importa para Jesus. Meus irmãos, claro que importa. Ou você vai andar por aí escandalizando a palavra de Deus, escandalizando a obra de Deus, dando mau testemunho. O exterior também importa para Deus. Mas o exterior só importa quando é reflexo do interior. Porque se nós andarmos só de aparência, só do exterior, isso é farisaísmo. Mas quando o exterior reflete aquilo que nós temos dentro do nosso interior, aí sim importa para Deus. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Da mesma maneira que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração, as nossas atitudes também vão refletir aquilo que tem dentro do nosso coração. As nossas atitudes exteriores também. Então tudo é importante para Deus. Então Jesus, quando veio para essa terra, ele ensinou sobre essas coisas. Ele ensinou que não vai ser a religiosidade que vai salvar o homem, e sim a verdadeira transformação interior. Certa vez Jesus ele chegou ali para Nicodemos, e foi isso que ele ensinou. Ele chegou ali para Nicodemos e falou: Nicodemos, eu te conheço. E Nicodemos era o mestre da lei. Nicodemos entendia muito sobre a lei. Ele era respeitado, ele era uma liderança, ele era um homem ali conhecido e respeitado por todos. Mas Jesus chegou ali para Nicodemos e ensinou para Nicodemos que não era aquilo ali que ia salvar ele, aquelas coisas externas, aquelas coisas exteriores. Jesus falou: necessário vos é nascer de novo, nascer do Espírito.
Esse novo nascimento, irmãos, não é de fora para dentro. Este novo nascimento é de dentro para fora. É como Jesus profetizou lá em Ezequiel, capítulo 36. Vamos ler lá em Ezequiel, capítulo 36, irmãos? Vou estar colocando aqui. Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ver aqui, ó. Eu gosto muito desse versículo, que esse versículo nos ensina sobre isso. Esse versículo nos ensina sobre o novo nascimento. Ezequiel, capítulo 36. Vamos ler aqui do versículo 25, irmãos. 25. Vamos ler aqui do versículo 25 em diante. Vou colocar aqui para os irmãos lerem também, para ficar melhor aí para os irmãos também, ó. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 em diante. É o que diz assim, ó: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então, o que está falando ali de Ezequiel, né? O que esse capítulo de Ezequiel está falando? Está falando sobre este novo nascimento. Jesus, ele fala que vai nos purificar com água limpa. E essa água simboliza a palavra, né? Representa a palavra. Jesus, ele nos lava através da palavra. Então, ele vai nos lavar através da palavra. Ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar o coração de carne dentro de nós. Coração capacitado para amar, coração capacitado para perdoar, um coração capacitado para se compadecer do próximo, um coração capacitado para viver uma vida piedosa. É isso que Deus faz no nosso interior. Então Jesus falou que ia tirar o coração de pedra, porque o coração de pedra é um coração rebelde, é um coração desobediente. Mas um coração de carne é um coração quebrantado, é um coração que ama, que respeita. Então Jesus prometeu isso. Jesus falou que ia nos dar um novo espírito. Ali está falando também do espírito do homem, né? Espírito com letra minúscula. Ou seja, o que é o espírito do homem, irmãos? O espírito é a maneira de ser. É a nossa maneira de ser, de viver, irmãos. Nossa maneira de agir, de proceder. Aquilo que surge do nosso interior simboliza o nosso espírito. Então Jesus falou que ia nos dar um espírito de mansidão, de temperança, de domínio próprio. Mas aí o principal, porque isso não adianta de nada se Jesus não colocasse dentro de nós o seu Espírito Santo. Então Espírito com letra maiúscula, com E. Deus prometeu ali também: colocarei dentro de vós o meu Espírito e andarei nos meus estatutos, nos meus juízos. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a obedecer. Lá no Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, vai dizer que Deus, irmãos, Deus ele levou o profeta para um vale cheio de ossos sequíssimos. E quando fala ossos sequíssimos, nós entendemos, né, que nem tutano não tinha mais, porque dentro do osso tem aquele tutano, né? Tem um tutano ali dentro do osso, uma carnezinha ali que é a vida do osso. Mas como a palavra de Deus vai dizer que aqueles ossos estavam sequíssimos, irmãos, nós entendemos que nem tutano não tinha mais, já tinham secado tudo. E aí Deus ele fez uma pergunta para o profeta. Deus perguntou: poderão esses ossos reviverem? Aí o profeta respondeu: tu sabes, Senhor. Irmãos, aí Deus falou para o profeta: então profetiza. Ali vai dizer, irmãos, que se ouviu um barulho de estalos, ossos se juntando com ossos. E ali ossos se juntaram com ossos. E é um milagre maravilhoso e bonito, é um milagre lindo, irmãos. Porque imagine milhares e milhares de ossos, mas cada osso foi para o seu lugar. Cada osso ali, irmãos, se juntou com o seu próprio corpo, para formar o seu próprio corpo. Não ficaram ali ossos trocados, né? Então, vai dizer ali que ossos se juntaram com ossos. Vai dizer ali que nervos começaram a cobrir aqueles ossos. Músculos começaram a cobrir aqueles ossos. Pele começaram a cobrir aqueles ossos ali. E aí ainda faltava algo. Aí vai dizer, irmãos, que Deus ele soprou o espírito sobre aqueles ossos. Mas espírito do homem, com letra minúscula. E ali se formou um grande exército. Então note, irmãos, não adianta a gente ter
só o nosso corpo humano, não adianta a gente ter só os nossos órgãos vitais, não adianta a gente ter só o fôlego de vida, a nossa respiração, não adianta a gente ter só o nosso espírito, irmãos. Nada disso adianta se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus. Então, quando tudo se juntou ali, aí a Bíblia vai dizer que se formou um grande exército. Então o homem ali já tinha o seu corpo humano, o homem ali já tinha pele, ossos, nervos, já tinha ali até o fôlego de vida, já tinha espírito, já tinha alma, já tinha corpo, já tinha tudo. Mas ainda faltava algo. Aí a Bíblia vai dizer que Deus ele colocou no ser humano ali o seu Espírito Santo. Aí sim o homem passou a ter vida realmente. Mandar um alô para nossa irmã Francisca Maria, que está aí também, né? Que Deus abençoe a irmã Francisca Maria, irmão França e toda a família. Então, irmãos, não adianta nada. Nós podemos ter espírito, alma e corpo. Mas se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus, nós ainda somos mortos. Mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Porque a verdadeira vida vem de Deus. Deus é que é capaz de nos dar a verdadeira vida. A vida que nós precisamos. A nossa vida está em Deus. Ele é a vida e é Ele que nos dá a vida. Existem milhares e milhares e milhares de seres humanos. Existem milhares e milhares e milhares de pessoas. Existe aí um grande exército. As pessoas têm espírito, as pessoas têm alma e as pessoas têm corpo. Mas aqueles que não creem em Jesus como Filho de Deus, como único, verdadeiro e suficiente Salvador, essas pessoas ainda não têm o Espírito Santo de Deus. Então as pessoas não têm a vida verdadeira. Jesus ele falou: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então note, irmãos, que a nossa vida não se limita apenas a essa vida passageira, apenas essa terra. A vida que Deus tem para todos nós é uma vida eterna. Não é uma vida passageira, é uma vida eterna. E essa vida somente em Jesus Cristo. Então Jesus veio sobre essa terra e ensinou tudo isso. Morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia vai dizer que muitas testemunhas viram Jesus ali ressuscitado. E a Bíblia vai dizer também que Jesus, ele subiu aos céus. Hoje em dia, ele está sentado à destra de Deus Pai e ele intercede por mim, por você, ele intercede por todos nós. E o mesmo Jesus que subiu, a Bíblia vai dizer que ele vai voltar um dia. Da mesma maneira que ele subiu, com todos vendo ali, muitos olhando, vendo Jesus Cristo subindo, a Bíblia diz que ele vai voltar também. Lá em Apocalipse 1, versículo 7, vai dizer que todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, verá a vinda do Filho de Deus. E ele vai vir para buscar a sua igreja. Ele vai vir para buscar aquele que tem o seu Espírito dentro dele, o Espírito Santo de Deus. Este é todo o plano de salvação. Então aqueles que foram selados com o Espírito Santo vão subir. Aqueles que não têm o selo do Espírito Santo, irmãos, infelizmente vão ficar. E aí vem a grande tribulação. A Bíblia fala que muitos vão ser até marcados, mas não é pela marca do Espírito, mas é pela marca da besta. Então, irmãos, dito tudo isso, dando um resumo aqui sobre o plano de salvação, sobre a criação e a palavra, que a criação testifica que existe um Criador, e a palavra de Deus também testifica, a palavra criou todas as coisas e mantém todas as coisas. Dito tudo isso, irmãos, só nos resta crer, só nos resta confessar Jesus Cristo como o nosso único, suficiente e verdadeiro Salvador. Confessar Jesus, crer em Jesus e esperar pela vinda dele. Amém, irmãos? Porque ele vai voltar. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Essa foi a palavra de hoje. Vou terminar aqui um pouquinho, antes do habitual, mas é porque tenho que fazer ali algumas atividades na igreja. Mas que Deus possa abençoar a tua vida. Orem, irmãos, orem para a gente sempre estar aqui, durante a semana ou nos sábados, porque lá na igreja as lives ali nós já estamos fazendo sempre, já é uma bênção de Deus. Mas de vez em quando nós podemos fazer aqui também no sábado, ou no domingo, ou na semana. Orem para Deus nos dar força, porque nós precisamos de força, precisamos das orações dos irmãos, para a gente estar sempre aqui trazendo uma palavra para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Nós vamos agradecer a Deus e amanhã estaremos ali no culto da família e hoje no evangelismo de rua. Orem por essa obra,
nos ajude a prosseguir aí, fazendo a obra do Senhor, alcançando vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós queremos aqui agradecer, louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Queremos agradecer, meu Pai, por essa palavra. Queremos agradecer pelo dia de hoje, Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar cada vez mais, meu Deus, para estar fazendo a Tua obra. Obrigado pela criação, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor criou. E obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que venhamos aguardar, meu Pai, a Sua vinda com fé, com esperança, Senhor. Com força, meu Pai, que vem do Teu Espírito nas nossas vidas. Abençoe cada vida que ouviu pelo aplicativo da Web Rádio Ágape. Abençoe cada vida que assistiu pelo Facebook e cada vida que vai assistir também. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, cada um para a glória e para a honra do Seu nome. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe todos do Facebook para a glória e para a honra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus.